Bem, meus amigos, na parte 2 do tema radiciação, nós vamos ver algumas operações com radicais, deixando para a parte 3 apenas racionalização de denominadores, que é um pouco mais complexa, ok? Então vamos lá. A primeira que nós vamos ver é potência de raiz. Vocês se lembram quando vocês estudaram potência de potência? O que é potência de potência? É uma potência elevado a um expoente. Então eu tenho potência de potência. Potência de raízes é a mesma coisa, é uma raiz elevada a um expoente. Por exemplo, se nós temos aqui uma raiz de A, onde o índice dessa raiz é N, e esse A está elevado a K, se eu pegar esta raiz e elevar a um número qualquer, por exemplo, representado pela letra M, nós vamos ter uma raiz elevada a um expoente. Isso que é potência de raízes. E como é que a gente resolve? Como é que eu posso trabalhar em cima dessa informação? Basta eu pegar esse expoente e levar para dentro da raiz, para dentro daquele expoente que está da potência da raiz. Olha aí. Então fica raiz enésima de A elevado a K, isso tudo elevado a M. Então eu levei esse expoente para dentro da raiz. E quando nós temos uma potência de potência, como eu acabei de mostrar para vocês, nós podemos conservar a base e multiplicar os expoentes, onde dentro da raiz vai ficar A elevado a K vezes M. Então, na prática, quando eu tenho uma potência de raiz, basta eu multiplicar os expoentes de dentro e de fora. Dentro era o K, fora era o M. Então, vai ficar a raiz enésima de A elevado a K vezes M. Veja aqui alguns exemplos. Se eu tenho aqui raiz quadrada de 2, isso tudo elevado a 4, eu posso levar esse 4 para dentro da raiz. Então vai ficar raiz quadrada de 2 elevado a 4, onde esse 4 foi para dentro da raiz. Lembrando daquela propriedade de transformar uma raiz para um expoente fracionário, basta eu pegar o 2, que é o nosso radicando, e elevar a uma fração, onde o que está dentro vai para cima e o que está fora vai para baixo. Quem está fora aqui implicitamente é o número 2. Então, vai ficar em cima o 4 e embaixo o 2. Então, 2 elevado a 4 sobre 2. 4 dividido por 2 é 2. Então, 2 elevado a 2, que vai dar 4. Essa informação de pegar o expoente e levar para dentro da raiz facilita muito os cálculos. Outro exemplo que poderia ser trabalhado era a raiz quinta de 3 elevado a 4, isso tudo elevado a 10. Então, como é que ficaria? Pegava e levava esse expoente de fora para dentro da raiz, multiplicando os expoentes, né? Fica 4 vezes 10. Então, nós teríamos raiz quinta de 3 elevado a 40, que transformando para uma fração, 3 elevado a 40 sobre 5. Quanto é 40 dividido por 5? 8. Então, fica 3 elevado a 8. Eu não vou resolver mais. Aqui fica só para você entender como trabalhar com essa operação potência de raiz. A segunda operação é radiciação de raiz. Se tem potência de potência, por que não pode ter raiz de raiz? Por exemplo, se nós temos uma raiz enésima de uma raiz emésima de A, vemos agora que nós temos uma raiz dentro da outra. Quando acontece isso, eu posso multiplicar os índices dessas raízes. Então, fica n vezes m no índice da raiz de A. Beleza? Só isso, só multiplicar os índices da raiz. Como exemplo, a gente poderia pegar a raiz quadrada da raiz quadrada de 16. Quem é que está aqui? É o 2. Aqui também nós temos outro 2, implicitamente, né? Então, aqui vai ficar quanto? Se eu pego raiz de raiz, eu posso colocar uma raiz apenas e multiplicar os índices. 2 vezes 2, deixando 16 no radicando. 2 vezes 2 dá 4, então vai ficar a raiz quarta de 16. É uma pergunta que a gente pode fazer. Qual é o número que elevado a 4 dá 16? É o 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então a resposta é 2. Então, na radiciação de raízes, basta multiplicar os índices. Vamos ver outro exemplo. Raiz quinta da raiz quadrada de 1024. Se você já estudou muito potências de 2, você vai descobrir que 1024 é 2 elevado a 10. Então, veja que 5 e 2 são os índices da raiz. Então, vai ficar 5 vezes 2 de 1024. Então, vai ficar a raiz décima de 1024 e o número que é elevado a 10, que dá 1024, também é o 2. Se você multiplicar o 2 por ele mesmo 10 vezes, você vai encontrar 1024.
Na terceira, adição e subtração de raízes. Só podemos fazer isso quando nós temos essas condições: índice e radical iguais. Os índices e radicais das raízes onde a gente vai somar ou subtrair têm que ser iguais. Então vamos ver aqui, ó. Por exemplo, se eu tiver a raiz quadrada mais 3 vezes a raiz quadrada, dá para eu fazer uma soma. Por quê? Porque nós temos aqui raiz quadrada. O índice e o radical é o mesmo. Então eu posso somar. Como se fosse tratando de um objeto. O raiz de 2, se fosse um objeto qualquer, por exemplo, uma bola. Eu tenho uma bola aqui, mais 3 bolas aqui. 1 mais 3, 4. Então, resultado 4 raiz de 2. Segundo exemplo, se nós tivermos raiz quadrada de 8 mais 5 raiz de 2, dá para eu fazer essa conta? Agora complicou um pouquinho mais, né? Como é que eu posso fazer uma conta dessa se ele disse que tem que ter os índices e o radical igual? Veja que aqui não está igual. Um é 8 e o outro é 2. Não dá para eu fazer isso. Mas eu posso transformar. Vamos ver aqui. Raiz quadrada de 8. Quem é 8? Eu posso escrever o 8 como sendo 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2 dá 8. Então, esse 8 eu posso escrever como sendo 2 elevado a 3 ou 2 vezes, esse 2 vezes 2 é 2 elevado a 2. Então, eu posso escrever o 2 dessa forma. Por que eu fiz isso? Porque quando eu tenho uma raiz quadrada, eu pego o número ao quadrado. Então, eu procuro este número ao quadrado aqui que está no radical, que no caso é o 2. Então, eu vou substituir essa raiz de 8 por 2 vezes 2 elevado a 2, que a gente acabou de ver. Então, fica a raiz quadrada de 2 vezes 2 elevado a 2, mais 5 raiz de 2. Ao fazer isso, o que a gente pode notar? Que nós temos um valor ao quadrado dentro da raiz. E nós já estudamos uma propriedade onde eu posso retirar, eu posso cortar esse valor. Nesse caso, eu posso fazer isso, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2 elevado a 2, mais 5 raiz de 2, onde esse índice vai embora com o expoente, vai sobrar só o 2, então vai ficar 2 raiz de 2, mais 5 raiz de 2. Então, eu tenho um 2 aqui, com 5 aqui. Dá 7 raiz de 2 a resposta. Então, muito interessante você ter essa ideia de fatorar um valor para eu poder encontrar uma base cujo expoente é igual ao índice da raiz. Como era raiz quadrada, eu procurava um expoente igual a 2. Foi isso que eu fiz quando eu fatorei o número 8. Multiplicação e divisão de raízes. Aí a condição é que tenha o mesmo índice, apenas isso. Então, como exemplo, nós temos aqui raiz de 3 vezes raiz quadrada de 12. Então, se eles têm o mesmo índice, eu posso multiplicá-los dentro de uma mesma raiz. Isso a gente já viu até nas propriedades em aulas anteriores, né? Então, a gente coloca a mesma raiz e multiplica os radicandos. 3 vezes 12, que dá 36. Raiz quadrada de 36, qual é o número ao quadrado que dá 36? É o 6. 6 vezes 6 dá 36. Outro exemplo, raiz 63 sobre a raiz quadrada de 7. Posso colocar ambos na mesma raiz. Então, fica a raiz quadrada de 63 dividido por 7. 63 dividido por 7 é igual a 9. E a raiz quadrada de 9 é 3. 3 vezes 3 dá 9. Então, veja, só posso fazer isso quando os índices das raízes são iguais. No primeiro exemplo, nós temos aqui raiz quadrada, então por isso que eu posso multiplicar dentro de uma mesma raiz. E na de baixo nós também temos raiz quadrada, então eu posso colocar apenas uma raiz quadrada e os radicandos dentro de uma mesma raiz. Se fosse ambos raiz cúbica, ambos raiz quinta, eu também poderia fazer. Quando é que eu não posso? Quando nós temos índices diferentes. Por exemplo, aqui se fosse 5 e aqui 3, eu já não poderia fazer essa multiplicação colocando os radicandos dentro de uma mesma raiz. Então, se liguem aí na redução ao mesmo índice, que mostra como eu pego uma multiplicação ou divisão de raízes de índices diferentes e transformá-las em uma raiz de mesmo índice. Então, se liga aí. Olha esse exemplo. Tem uma raiz quadrada de 2 vezes a raiz cúbica de 3. Percebam aí, ó, que não tem nada igual, apenas
radicalzinho, esse símbolozinho, né, que está igual. Vejam que o índice aqui é 2, no outro é 3, o radicando é 2, no outro é 5 e não tem nada a ver um fator com o outro. Então, como é que eu posso transformá-los para o mesmo índice? Do mesmo jeito, quando nós temos uma fração equivalente, o que é fração equivalente? É quando nós pegamos e ao multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo valor, por exemplo, aqui nesse caso, vou multiplicar tudo por 5, nós vamos encontrar 2 vezes 5, 10, 3 vezes 5, 15. Então, 10 quinzeavos é uma fração equivalente a 2 terços, ok? Então, da mesma forma que para obter frações equivalentes eu posso multiplicar numerador e denominador por um mesmo valor, para eu obter radicais equivalentes, eu tenho que multiplicar o índice da raiz e o expoente por um mesmo valor também. Lembrem que isso vem daquela propriedade, onde eu tenho que a raiz enésima de a elevado a m é igual a a elevado a m sobre n. Se eu posso fazer uma fração equivalente aqui, eu posso fazer uma fração equivalente com o índice e o expoente da raiz. Então, essa é a ideia para a gente encontrar raízes de mesmo índice. Então, para isso, eu vou pegar raiz de 2 e a raiz cúbica de 5 e procurar valores onde eu multiplico tanto 2, que é o índice dessa raiz, quanto o 3, para que tornem valores iguais. Para isso, basta multiplicar um pelo outro, ou pegar o MMC. Então, como é que eu posso escrever o raiz quadrada de 2 e o raiz cúbica de 5, achando raízes equivalentes? Basta eu multiplicar o índice e o expoente por o mesmo número. Mas esse número, para o nosso caso, não pode ser aleatório, né? Tem que ser um número que dê para a gente trabalhar e encontrar o mesmo índice. Para isso, aqui eu sei que nós temos nessa raiz quadrada de 2 o índice igual a 2 e o expoente de cada um dos radicanos aí é igual a 1, porque não aparece, né? Mas é o número 1. Para ficar o mesmo índice, basta multiplicar os índices. O 2 pelo 3 e o 3 pelo 2, ficando dessa forma. Pega o 3 e multiplica pelo índice 2 e pega o 2 e multiplica pelo índice 3. Mas para ser equivalente, além de multiplicar o índice, eu tenho que multiplicar também o expoente dentro da raiz. Então, o 1 eu também vou multiplicar por 3. Então, aqui embaixo, se eu multipliquei por 2, também tenho que multiplicar por 2 o 1 dentro da raiz. Então, como é que vai ficar aí as raízes equivalentes? 3 vezes 2 dá 6, 1 vezes 3 dá 3. E aqui embaixo, 2 vezes 3 dá 6, 2 vezes 1 dá 2. Então, nós encontramos aqui que raiz sexta de 2 elevado a 3 é equivalente à raiz quadrada de 2, e a raiz sexta de 5 elevado a 2 é equivalente à raiz cúbica de 5, ok? Para verificar, pessoal, quando nós não apresentamos aqui o índice, quando que o expoente dentro da raiz é 1, ou quando não aparece, né, que está implícito, basta eu dividir para achar o índice. 6 dividido por 3 dá o 2, 6 dividido por 2 dá o 3, para verificar se as contas estão corretas. Então, ao achar essas raízes equivalentes, eu posso substituir. Então, o raiz quadrada de 2, eu posso colocar o raiz sexta de 2 elevado a 3, vezes, e ao substituir o raiz cúbica de 5 por raiz sexta de 5 elevado a 2, posso notar que nós temos agora uma multiplicação de raízes que têm o mesmo índice. E pela operação anterior, nós podemos fazer essa multiplicação colocando apenas uma raiz, onde o índice vai ser o 6, que é comum a ambas as raízes, e multiplicar os radicandos. 2 elevado a 3 vezes 5 elevado a 2. Nesse caso, vai ficar quanto? Raiz sexta, 2 elevado a 3 é 8, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, vezes 5 elevado a 2, que dá 25. Então, nós teríamos a raiz sexta de 8 vezes 25, que dá 400. Beleza? Isso funciona tanto na multiplicação quanto na divisão. Se ligue aí nesse próximo exemplo. Então, se nós tivermos raiz quadrada de 3 sobre a raiz cúbica de 2, nós também poderíamos fazer isso nessa divisão. Nós não podemos dividir agora porque os índices são diferentes. Então, nós podemos tornar esses índices iguais. Como é que a gente faz? Multiplicamos índices e expoentes por um mesmo valor. Mas que valor vai ser esse? Nós vamos pegar o 2 que está aqui em cima e vamos multiplicar pelo 3 que está lá embaixo. Então, é 3 vezes 2. E lembrar de colocar e multiplicar por 3 também
o expoente de dentro da raiz. Embaixo nós temos o índice 3. Lá em cima nós tínhamos 2. Deixa eu colocar aqui de branco para você não se confundir, né? Esse 2 que está aqui já estava porque era uma raiz quadrada. Esse de amarelo são os valores que eu estou multiplicando dependendo do outro índice da raiz. Como o índice da raiz de baixo era o 3, eu multipliquei o de cima, tanto o índice como o expoente, por 3. Como o índice da raiz de cima é o 2, eu vou multiplicar o de baixo, tanto o índice como o expoente, por 2. Então, é 2 vezes 3. E aqui nós tínhamos um implicitamente que também nós vamos multiplicar por 2. Então, nós vamos encontrar o quê? A raiz, 2 vezes 3, 6, de 3 elevado 1 vezes 3 dá 3, sobre a raiz sexta também, 2 vezes 3, de 2 elevado 1 vezes 2 dá 2. Como nós temos agora índices iguais, podemos colocar dentro de uma mesma raiz e fazer aí a divisão de 3 elevado a 3 por 2 elevado a 2. Quanto é 3 elevado a 3? 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. 2 elevado a 2, 4. Então, a resposta seria raiz sexta de 27 sobre 4, beleza? Então, esse aqui é o finalzinho dessa nossa aula sobre operações com radicais. Se ligue na parte 3, que é a racionalização de denominadores, que cai muito em provas de preparatório para institutos federais e também em Enem e outros exames mais, beleza? Então, ficamos por aqui, um grande abraço e até mais.